Oi, gente! Me chamo Glaciete, faço parte do Ateliê Seixas. Vim aqui hoje para fazer com vocês uma vela decorada no tema Jardim das Borboletas. Vamos lá? Ó, aqui eu peguei uma massa branca e misturei um pouquinho de massa azul celeste, tá? As massas que eu uso são massas Inky Way. Nós vamos sovar essa massa para ela ficar bem uniforme, para também estourar as bolinhas que tiver nela, né? Bolhas de ar, a gente vai sovar ela bastante. Vocês vão me perguntar quanto tem aqui de massa? Aqui na minha mão tem 76 gramas de massa, tá? Se vocês quiserem saber quanto foi que eu coloquei de azul para quanto de branco, eu coloquei 100 gramas de branco para 5 gramas de azul. Aí eu olhei se era o azul que eu queria, conforme eu fui misturando. Eu achei que estava um pouquinho claro demais, aí eu fui acrescentando até eu ver que era o tom que eu queria, tá bom? A gente vai usar a régua niveladora de 10 milímetros. Vamos esticar nossa massa. Ó, aqui eu vi que ela tá com umas bolhas. Gente, pode estourar as bolhas, mas eu vou estourar e vou sovar ela mais um pouco, porque eu gosto de sovar bastante, principalmente quando aparecem essas bolhas assim, tá? Por que que eu gosto de sovar bastante quando aparecem essas bolhas? Não sei se vocês estão ouvindo, mas conforme vai sovando, as bolhas vão estourando. Então eu gosto de sovar bem, exatamente para acabar com essas bolhas, ou ficar o mínimo de bolhas possível. Será que dá para vocês ouvir o estalinho das bolhas? Vamos dar uma pressionada nela na palma da mão para ver se aparece mais bolhas. Geralmente, ó, quando ainda tem bolha, aparece a bolha. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui apareceu uma bolha. Vou estourar ela para vocês verem. Ó. Tá? Por isso é que eu pressiono. Eu continuo pressionando para ver se vai vir mais bolhas. Como não veio mais bolhas, agora sim eu vou esticar minha massa, tá? Aqui eu tenho um cortador, o número 1. A gente pressiona ele sobre a massa, dá uma sacudidinha de leve só para poder cortar bem, tira o excesso. E aqui está um número 1 fofíssimo. Agora a gente pega uma textura. Gente, olha, eu vou até usar uma textura bem interessante aqui para mostrar para vocês que textura a gente pode fazer com diversas coisas. Eu tenho aqui uma placa de emboss. Ela é de fazer textura em papel. Só que eu confesso para vocês que eu tenho usado ela também para fazer textura no biscuit. Aí eu vou colocar aqui em cima e vou de leve passar o rolo, porque com ela eu não preciso apertar muito o rolo. Aí eu tiro. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a textura antes de cortar o número, tá? É que eu esqueci, e como eu sei que dá para fazer depois que o número está cortado, eu fiz com o número cortado para vocês verem que se vocês cortarem e tendo esquecido de fazer a textura,
É totalmente possível, só tem que ter cuidado para não apertar muito, senão o número vai ficando cada vez mais fininho, né? E se ele ficar muito fininho, depois para ficar em pé, ele vai ficando torto, né? Olha, ele ficou assim. Agora nós vamos colocar ele para secar. Aí você coloca ele secar de um lado, dali umas 2, 3 horas você vai vira ele para ele secar do outro lado, para ele não empenar, tá? Aí por mais umas 2, 3 horas você vai virando até você ver que ele tá seco. Na primeira, nas primeiras, na primeira virada que você der, você vai fazer. Vou pegar aqui. Eu não vou ter aqui perto de mim agora um arame muito grande, mas é só para vocês entenderem. Na primeira virada, vocês já podem colocar um arame embaixo, tá? Esse arame, ele tem que ser o quê? Ele tem que ficar mais ou menos uns 2 centímetros dentro do número 1, né? No caso, porque o número 1, ele é mais longo, sem tantas curvas, né? Então, você vai botar uns 2 centímetros assim para dentro e você vai deixar um pedaço para fora que dê o tamanho para você depois você encaixar na base que você vai colocar o número para ele ficar em pé. Mas se depois sobrar muito aqui, você também pode cortar, isso não tem problema. E na parte de cima, eu peguei até um canudo um pouquinho maior, só para poder mostrar para vocês, não sei se dá para vocês verem, eu uso esse canudo transparente, é canudo para pirulito de chocolate. Aí você vem aqui, fura aqui na parte de cima, ó, vai rodando o canudo devagarinho e o canudo entra. Tá? Ó, não sei se dá pra vocês verem que o canudo tá entrando, ó. Mesmo ele sendo grande, ele entrou. Ó, o meu amassou aqui um pouquinho, porque você tem que deixar secar um pouco, né? Eu, como não vou ter tempo aqui de deixar secar para vocês verem, eu coloquei o canudo só para vocês verem como é que faz. Tá bom? E tem que enfiar o canudo todo. Aqui eu não vou acabar de enfiar, senão eu vou deformar muito o número, tá? E vamos colocar ele para secar. Aqui eu já tenho um número pronto, ó, sequinho, tá? Ó, tá sequíssimo, ó. Seco, seco, tá? Ele não é no mesmo tom, porque esse aqui é um outro azul que eu tinha aqui, aí eu aproveitei ele para eu poder fazer para vocês verem, tá? Acabou de usar a massa? Coloca ela num saquinho para ela não ressecar, senão a gente perde a nossa massa, né? Eu borrifo um pouquinho de óleo no saquinho, tá? Para poder a massa não grudar no saquinho, senão também a gente vai perdendo uma porção de massa conforme vai grudando no saquinho. Agora eu vou fazer a base, qual eu vou fincar minha vela. Eu tenho aqui, ó, uma massa verde. Esse verde aqui eu fiz com branco, um pouquinho de natural e verde musgo, tá? Ó, assim como eu fiz com a massa azul, eu vou sovar, sovar, sovar. Eu não tô ouvindo bolinhas estourando, tá? Essa aqui parece que tá bem, com bem menos bolinhas do que a azul. Vou trocar a régua niveladora porque agora eu preciso de uma de 3 milímetros. Ó, essa é mais estreitinha, ó, ela tem 3 milímetros. E vou abrir minha massa. E, gente, não é de 3, é de 6. Primeiro tem que ser de 6. Eu me equivoquei aqui, porque eu tava pensando numa coisa e fiz outra. Acho que todo mundo faz isso, né? Pensa numa coisa e faz outra.
Isso é meio normal, né? Vamos lá, eu tenho aqui um cortador de babado. Eu vou cortar minha base aqui, tá? Assim como eu fiz com o número 1, eu dei uma sacudidinha para poder cortar bem. Minha massinha que sobrou, vou colocar aqui debaixo do potinho, para ela não ficar ressecando até eu terminar aqui o babado. Vou passar meu dedinho assim, ó, para poder sair as rebarbazinhas que fica do cortador. Aí eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, dá para vocês verem. Ela é cheia de nervurinha, ó. Ela é uma ferramenta de fazer matinho. Aí eu vou vir aqui em volta da minha base, ó, e vou dançando com ela. Viro ela para um lado e para o outro. Vou dançando com ela para ela poder fazer o matinho aqui em volta da minha base. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que você não está fazendo no centro? Vocês já vão ver por que eu não estou fazendo no centro. Porque no centro da base, ele não vai aparecer, então a gente não precisa que ele tenha a graminha, certo? Vamos lá. A gente vai pegar ela, ó. Depois que a gente fez a graminha em volta, vamos colocar ela ali para secar. A base da mesma forma que o número, tá? Colocou para secar desse ladinho, passou 2 horas, vira ele para secar do outro ladinho, passou mais 2 horas. Um pedacinho aqui, ó. Ó, tirei. Um pedacinho de isopor que eu tava usando. Aí ficou mais 2 horas, eu vou virando para poder ele secar e não empenar, tá bom? Agora sim eu vou usar aquela régua que eu mostrei para vocês de 3 milímetros. Gente, isso aqui é um lencinho umedecido que eu uso para dar uma limpadinha, tá? Agora a gente vai pegar de novo a massa verde e vamos esticar ela com a régua de 3 milímetros. Você deve estar curiosa aí para que tanta régua, né? Mas é porque a vela, ela não pode ser muito fina, porque senão ela não aguenta ficar em pé, né? E conforme ela também é muito fina, ela vai empenando com o tempo. Ela sendo mais grossinha, ela não corre esse risco de empenar tão fácil, mas não pode dar mole não, porque empena também, tá? Aí, ó, abri aqui a 3 milímetros, tá? Eu tenho aqui meia bola de isopor de 40 milímetros, tá? De 4 centímetros, para quem não sabe muito trabalhar com milímetros, é uma bola de 4 centímetros que eu cortei no meio. Aí eu vou passar um pouquinho de cola branca, tá? E vou encapar com essa massinha que eu estiquei. Não tem problema se ficar a marca dos dedinhos, tá? Vocês vão encapar e vão puxar assim, ó. Tirou o excesso. Vamos guardar o excesso. Vamos pegar um pincel modelador. 104, tá? O número desse pincel, para quem quiser saber. Vamos pegar, ó, a rebarba da massinha e arrumar ela para dentro da bolinha, para poder não ficar feio quando secar. Senão, se a gente não fizer assim, a massa vai secar, ela vai encolher, ela vai sair da bolinha, tá bom? Vamos lá. Bastante paciência. Não deu certo, não tem problema, para, faz de novo.
Dá para tirar a massinha da bola, Glossete? Dá para tirar a massinha da bola sim, tá? Ó, coloquei a massinha, o excesso para dentro, guardei o excesso, tá bom? Agora a gente vai pegar aquela mesma ferramentinha, ó, que a gente fez textura lá na graminha, e vamos fazer graminha aqui na bolinha. Agora vocês estão sabendo por que no centro lá daquela base de babado a gente não fez graminha, né? Agora vocês estão entendendo. Vamos lá, vamos fazer graminha. A gente vai fazer graminha em todo o entorno dessa bolinha. Ou dessa meia bola, né? Vamos lá. Só fazer um movimento giratório, ó. Coloca a ferramenta e vai colocando e tirando ela, girando, e a graminha vai saindo. Ah, Glaciete, mas eu não consegui fazer. Gente, não tem importância, tá? Não conseguiu a primeira? Vamos tentar de novo. Até a gente conseguir. Afinal de contas, ninguém nasceu sabendo, né? Eu também não nasci sabendo. Também estudei bastante. Apesar de algumas pessoas achar que eu faço mágica, mas eu não faço mágica. Não existe como fazer mágica com massinha de biscuit, porque ela tem tempo de secagem, né? Aí, essa parte eu vou fazer aqui com a minha base ainda fresca, porque para vocês saberem como é que vai ficar o resultado, né? Mas tem que deixar secar, tá, gente? Essa parte aqui, com 2 horas, ela já tá boa para montar a vela decorada, ou um topo de bolo, ou onde você for aplicar. Ela não precisa de muito tempo de secagem como as outras partes, porque essa partezinha aqui, ela não vai empenar igual as outras, tá? Ó, eu tô olhando aqui, eu deixei um pedacinho aqui, ó, sem fazer a graminha, estão vendo? Que é onde vai o meu número, ó, tá? Para poder ele fixar melhor. Aí eu deixo sem a textura, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho enquanto a gente faz as outras partes. Agora nós vamos fazer, precisar do rolo, né? E rolo a gente usa muito. Agora nós vamos fazer umas borboletas, né? Porque como eu sugeri para vocês, nós vamos fazer o tema Jardim das Borboletas. Ó, aqui eu peguei um pouquinho de massa branca da Inkway, coloquei um pouquinho de amarelo ouro, tá? Você acha como é que você fez? Eu peguei 5 graminhas de massa branca, peguei uma bolinha pequenininha de massa amarelo ouro e fui colocando até eu ver que era o amarelo que eu queria, tá? Coloquei, sovei, coloquei mais uma bolinha, sovei. Vi que era o amarelo que eu queria, parei de acrescentar amarelo, tá bom? Todas as cores que eu faço assim. Eu vou acrescentando de pouquinho em pouquinho. Para quê? Para não ficar escuro demais, tá bom? Agora, a gente vai... Eu vou aqui usar um moldezinho de borboleta, mas também tem cortador de borboleta, ó. Aqui eu tenho um de folha, ó. Mas existe ele de borboleta, tá? Como na hora que eu estava pegando aqui, eu não achei o meu de borboleta, do tamanho que eu queria, aí eu peguei um molde mesmo, tá bom? Eu vou escolher aqui a borboleta, essa borboletinha aqui para eu fazer ela amarela. Vamos lá, eu vou pegar... Ah, Glicete, quanto de massa que é para fazer uma borboletinha? Gente, eu não pesei. Não pesei mesmo, tá? Tô falando para vocês de todo o meu coração. Eu vou ver aqui agora. Só a gente pegar a massinha, encher a cavidade do molde, tá? Sobrou
puxa com o dedinho que dá pra tirar. Ih, ainda tá muito. Puxa mais um pouquinho. E ó, parece que a nossa borboletinha tá tomando forma, hein? E eu vou fazer também uma borboletinha rosa. Gente, esse rosa aqui, olha que tom de rosa mais lindo. É branco com rosa escuro, tá? Não é branco com rosa, não. É rosa escuro esse aqui, tá bom? Fiz da mesma forma. Peguei 5 graminhas de branco, fui acrescentando rosa escuro, umas bolinhas pequenininhas, até chegar à tonalidade que eu queria, tá? Quando estiver fazendo mais quantidade de massa, assim, por exemplo, Glaciete, eu preciso fazer 1 quilo de massa rosa. Como que eu faço para fazer 1 quilo de massa rosa? Eu faço assim, mas gente, tem que ter muita coisa para fazer com 1 quilo, hein? Porque 1 quilo é muita massa. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz. Eu fiz 500 gramas de massa pele, para vocês verem como é muita massa 1 quilo. Vê? Ó, isso aqui são 400 gramas de massa pele, porque eu já usei 100 e eu fiz 500. Olha, para vocês verem quanta massa que dá 1 quilo. 1 quilo vai dar o dobro disso aqui mais um pouquinho. É muita massa. Quando eu tenho que fazer muita peça da mesma cor, mas o muita é assim, muita mesmo, tá? Se eu preciso, eu vejo que eu preciso, vou precisar de 1 quilo de massa, aí vamos dizer que seja amarela, né? Se for amarela, eu coloco 500 gramas de branco, 500 gramas de natural e 10% de amarelo. Ou, se eu quiser um amarelo um pouco mais forte, eu vou acrescentando mais. Só que tem que ter noção de uma coisa, né? Quando a massa de biscoito ela seca, a cor dela acentua. Então, esse amarelo, quando ele secar, ele não vai ficar nessa tonalidade. Esse rosa, quando secar, ele também não vai ter essa tonalidade. Ele vai ter um tom, ele vai ter 2 tons a mais do que esse e o amarelo também, tá? Agora vamos desenformar nossas borboletinhas fofíssimas. Eu vou pegar aqui um giz pastel, não sei se vocês conhecem giz pastel. Gente, esse giz pastel é uma benção na vida do artesão. Quando a gente quer dar um tomzinho a mais na nossa peça, eu gosto de passar ele. Quando eu tô vendo que ele não tá saindo, eu venho aqui e dou uma raspadinha, tá? Ó, pego uma ferramenta de ponta e dou uma raspadinha aqui, porque às vezes é um tom que eu ainda não usei, ou que eu usei faz muito tempo. Então ele começa a parar de sair, né? Aí, ó, só você passar o pincel. Bem no meiozinho aqui que eu passei, ó. Dá pra vocês verem a diferença da tonalidade? Aí a gente vai dar uma dobradinha assim, ó, na borboletinha, pra fazer o movimento de que ela estivesse voando. E vamos colocar ela encostada em alguma coisa que ela fique assim, ó. Pode ser até no molde mesmo, ó. Pra ela poder dar uma enxugada, tá? Você vai falar, Glossete, mas quanto tempo que essa borboleta tem que ficar ali? Olha, eu deixo no mínimo 1 hora, tá? E vou olhar para ver se ainda não está macio, porque dependendo da temperatura da região onde você mora, se o tempo estiver mais úmido, a massa demora um pouco mais a secar. Se o tempo estiver mais seco, ela vai secar mais rápido, tá? Eu vou reservar ela aqui. E agora, eu vou passar esse rosa mais escurinho aqui, ó, na minha borboleta rosa. Vou limpar o meu pincelzinho aqui, o lencinho umedecido, para poder tirar um pouco daquele
aquela cor amarelada, ó, já saiu. Aí eu passo o pincel no rosa e passo ali. Ih, mas não tá saindo muito, então vamos raspar mais um pouquinho. A gente raspa muito fraquinho. Isso. Vamos lá. Ó. Ver se dá pra vocês verem, ó. Vai ser bem aqui no meio, como se fosse o corpinho da borboleta, ó. A gente dá aquela meio dobradinha nela, pra fazer efeito de que ela tá voando. E coloca lá pra enxugar um pouquinho, junto com a amiguinha amarela, né? Vou limpar de uma vez o pincel, porque a gente vai precisar dele de novo. Agora, nós vamos fazer umas florzinhas. A gente vai fazer florzinhas bem básicas, tá? Bem simples, porque eu sei que nem todo mundo tem marcador, né? Eu, quando comecei, também não tinha o que eu tenho hoje. Eu tinha alguns, mas não os que eu tenho hoje, né? Ó, vou fazer de novo, porque eu acabei fazendo sem falar. Me perdoem, tá? A gente sova a massinha. Essa aqui é uma massinha lilás da Inkway, ela já vem pronta, tá? Ó, pra vocês verem a cor dela. Ó, aqui atrás tá escrito, ó, lilás. Ela tem uma cor muito bonitinha, gosto muito dela. Aí eu peguei esse cortadorzinho, ó, corto minha florzinha. Gente, eu esqueci de untar meu cortador, vocês perceberam isso? Vocês também já devem ter feito disso, né? Se você é iniciante, está começando, não se assusta não, a gente sempre esquece. Não há quem não esqueça algum detalhe. Aí eu vou pegar uma ferramenta de agulha, tá? Essa minha aqui é de inox, mas ela hoje é de inox porque quando eu comecei eu tinha as de plástico e as de plástico quebraram, eu acabei comprando uma de inox para evitar o desperdício. Aí eu vou vir aqui, ó, eu vou marcar em cada uma das nervurinhas da pétala da flor, tá? Para vocês verem direitinho, ó. Dando para vocês verem? Quem quiser alguma dica ou saber alguma coisa, pode mandar mensagem aí que a gente responde, tá bom? Ó, aí eu vou pegar um boleador, vou fazer uma bolinha aqui no meio. Se você tiver um pedacinho de EVA, você coloca em cima do EVA, que em cima do EVA você consegue levantar um pouquinho as pétalas, ó, com a pontinha do dedo. Você segura com o boleador no meio da florzinha e levanta um pouquinho as pétalas, só para dar movimento à flor. Eu vou colocar um miolinho branco, tá? Fazer uma bolinha branca. Vou colocar um pouquinho de cola. Cola branca, tá, gente? E vou colocar minha bolinha. Vou pegar minha ferramenta de agulha novamente e vou fazer umas marcaçõezinhas, ó, no miolinho, como se ele tivesse uma texturinha, tá? Vou reservar ela aqui. Agora eu vou fazer uma margaridinha. Quem aí gosta de margaridinha? Eu acho elas tão fofinhas.
Ó, eu agora passei meu cortador numa esponjinha que eu tenho aqui com óleo, tá? Ó, cortei. Vou pegar de novo meu pedacinho de EVA para eu poder colocar minha florzinha. A massa que eu não vou usar, eu deixo sempre tampada para não ressecar, tá? Com a mesma ferramenta de agulha, eu vou marcar a pétalazinha da margarida, para ela ficar bem fofinha, né? Porque a natureza tem texturas, a gente tem que botar texturas nas nossas peças também, né? E às vezes você está iniciando ainda, você não tem tantas ferramentas. Como eu falei para vocês há pouco, eu não tinha também tantas ferramentas no passado tempo que eu fui adquirindo. Mas mesmo com pouco a gente consegue fazer coisas bem legais, tá? Ó, eu vou colocar uma em cima da outra para poder dar volume. Volume de pétalas. Né? Eu coloco uma para lá, uma para cá, assim. Pego a parte de cima, dou uma levantadinha com a pontinha do meu dedo para poder dar movimento para ela, porque a natureza tem movimento, né, gente? Então a gente também tem que fazer nossas peças com movimento, né? Não dá para fazer nada estático. A natureza é viva, ela se move. Deus criou assim, com movimento, então a gente também tem que tentar reproduzir o movimento da natureza, né? Ó, vou pegar de novo a esteca de agulha e com a ponta eu fiz uma texturinha no miolo, igual na outra, tá? Agora vamos reservar ela também. E, gente, nosso jardim das borboletas está saindo, hein? Agora vamos fazer uma florzinha com amarelo. Eu vou usar este cortadorzinho aqui, ó. Esse cortadorzinho básico. Uma florzinha de 5 pétalas, tá? Agora, eu vou pegar um boleador um pouquinho maior, pegar meu pedacinho de EVA, perdão que eu deixei o cortador aqui na frente de vocês, e vou dar uma alisadinha de leve na pétala da flor. Ó, eu tô passando o boleador bem levinho, tá? Não estou pressionando. É só para poder dar um movimentozinho na pétala. E vou, com essa bolinha menor do outro, marcar, ó, vou marcar com a menorzinha de tudo, tá? Vou marcar o miolinho aqui, só para eu ter noção, para não ficar muito fora do centro, tá? E eu vou colocar o miolinho rosa nessa. Será que vai ficar legal um miolinho rosa? Acho que não, hein? Vou colocar o miolinho branco, né, gente? Vamos lá. Um pinguinhozinho mínimo de cola. Coloquei meu miolinho. Aí olha o que eu vou fazer com essa, ó. Coloquei na palma da minha mão. Vou pegar esse boleador de novo, tá? E vou, ó, na palma da minha mão, tá? Por que na palma da sua mão, Glossiette? Porque a palma da minha mão, eu consigo colocar ela no formato côncavo, né? Assim, ó, de meia lua. Então, ela mesma já vai fazer, dar movimento para minha florzinha, ó. Ó, só
eu ir passando o boleador. Viram que legal? Peguei de novo a esteca, agulha, e vou fazendo umas nervurinhas no miolinho. Agora vamos fazer umas folhinhas para a gente poder montar nossa vela decorada. Ó, eu tenho aqui um cortador de folha, tá? Vou passar ele aqui na minha esponjinha com óleo. Ó, apertei primeiro assim para poder cortar. Depois apertei a alça para poder dar textura, tá? E para quem nunca usou, ó, aqui dentro, ó, tem uma texturinha, tá bom? Ó. Aí sai essa folhinha linda. Só que eu vou dar uma torcidinha nela assim, ó. Aí você vai falar, mas Glaciete, pra que dar uma torcidinha na folha? Gente, eu não sei ver a natureza sem movimento, gente. Não sei. Pra mim, a natureza tem movimento, então minhas peças têm que ter movimento também. Mas quem não quiser, não precisa fazer, tá bom? Agora, vamos lá. Ah, eu tenho um cortadorzinho de folha um pouquinho menor aqui. O tamanho menorzinho do que esse. Eu vou fazer duas aqui menorzinhas. Só por causa de eu querer usar uma menorzinha também. Pronto. Vamos lá. Agora nós vamos montar a nossa vela decorada. Aqui está a nossa base, ó. Vou montar em cima do EVA para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Ó, aqui está a nossa base. A gente vai pegar a base que a gente fez com a meia bola de isopor e vamos colar ela aqui, tá? Eu não vou colar a minha agora não, porque eu vou deixar o meu secar. Mas vocês vão colar o de vocês, tá bom? Depois que secar a basezinha de baixo, hein? Porque senão ela empena, tá bom? Por isso até que eu não vou colar a minha agora, mas eu vou montar ela para vocês verem. Ó, aqui eu tenho a minha vela seca, ó, sequinha. Vou colocar a vela. Estão vendo por que tem que estar tudo seco? Se a vela não tiver seca, ela não fica em pé, tá, gente? Ela vai envergando e puf, ela não aguenta. Agora, eu vou colocar as florzinhas que nós fizemos, né? Como a minha massa tá muito fresquinha, as minhas florzinhas vão ficar sem cola mesmo, tá? Mas vocês, como vão deixar secar, vocês vão passar cola, não se esqueçam, hein? Aliás, eu acho até que eu vou passar cola, sabe? E senão, alguém pode querer fazer igual a mim e não passar cola. Depois, quando pegar a peça vai simplesmente desmontar. Ó, vou colocar uma folhinha aqui. Tô passando cola, hein, gente? Ó, não se esqueçam da cola, hein? Uma outra folhinha desse lado. Ó, uma florzinha aqui. Ó, eu tô usando dos dois tamanhozinhos de folha que a gente fez. Eu tô usando o maiorzinho, tá? Porque eu quero que dê um pouquinho de volume, tá bom? Aí nós fizemos nossas borboletas, né? Vou colocar a minha borboleta amarela aqui em cima. Ó, aqui em cima do meu número. Porque eu quero uma borboleta sobrevoando. E essa borboletinha rosa
Eu vou colocar ela aqui embaixo. Porque, né? Se é Jardim das Borboletas, tem que ter uma borboleta no jardim também, né, gente? Não é só no número, né? Pessoal, aqui tá nossa vela decorada, tema Jardim das Borboletas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.